de causar o desequilíbrio do andamento do serviço cristão. E Paulo pedia, então, que esses trabalhadores do bem mobilizassem os recursos do Espírito contra essa influência maléfica. Trazendo para nós o ensinamento de Paulo, que a Rose sempre ensina, a gente fala da gente, não do outro, né? Na quarta-feira, o Carlinhos trouxe uma introdução sobre o trabalho mediúnico. E ficou bastante claro para a gente a complexidade desse trabalho de auxílio aos irmãos desencarnados, bem como a responsabilidade de quem dirige a sessão na escolha dos médios e do entrosamento desses médios e da disciplina que eles devem ter para prosseguir de uma forma, da melhor maneira, esse trabalho. Mas o Carlinhos também nos deu os exemplos das reuniões mediúnicas que são conduzidas de forma equivocada por seus dirigentes e de médios que não se comprometem com o trabalho, apesar de comparecer para ele. E eu entendi que a lição da fala de Paulo traz sobre esse trabalho. Essa influenciação que ele pede é esse tipo de pessoas que a gente vai encontrar aí no decorrer do caminho do trabalho evangélico. E mobilizar os recursos do espírito contra essa influenciação seria, no meu entender, seguir os ensinamentos do Cristo, sem interpretações do momento, mantendo a pureza doutrinária como guia, sem deixar nenhuma inovação atrapalhar essa interpretação, desequilibrando o trabalho cristão e até acabando com o mesmo. Emmanuel continua. A cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras, mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios por instalá-la no próprio mundo íntimo. Então, todos podem se dizer cristão, mas poucos verdadeiramente o são. Porque fé verdadeira, que é aquela que nos impulsiona para frente, que nos sustenta para o combate interior, que nos alimenta de amor ao próximo e nos enche de esperança, como o Márcio disse brilhantemente no evangelho dele na quinta-feira, que é a fé, a esperança e a caridade, essa será conquistada por aqueles que trabalharem muito para instalá-la em seus corações. E somente esses verdadeiros aprendizes do Evangelho serão capazes de cumprir com a finalidade do trabalho no bem, em auxílio aos encarnados e desencarnados, combatendo as influenciações maléficas que todos estão sujeitos a sofrer. O Evangelho do Márcio está gravado, foi lindo, ele trouxe Haroldo, trouxe Eurípides Barçanufo, então foi muito rico na explicação dessa fé, de como movimentá-la, de como vivenciá-la, de como construí-la em nós. Então tá lá a lição, e essa vem talvez para fechar o pensamento. Emmanuel diz que a fé não é letra de câmbio, não é porque eu vou ao centro tomar passe ou aplicar o passe que eu vou adquiri-la. Que assim como as necessidades materiais do corpo físico reclamam um esforço pessoal diário, né? Que a gente se alimenta, toma banho, cuida da saúde, deixa de comer coisas que não podem, só come coisas que podem, ou então arca com as consequências disso, requer um esforço nosso que é diário, as necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Aí, por expectação, o que o dicionário diz? Expectação significa esperar pelo acontecimento de alguma coisa. Inoperante, aonde eu procurei, dizia assim, que não produz o efeito esperado, que é ineficaz. Então, as necessidades do espírito nunca serão adquiridas por ficarmos esperando ineficazmente, sem nada fazermos por instalá-la no santuário do nosso próprio mundo íntimo. Então, de novo, a lição nos chama a essa renovação, a essa movimentação íntima, que até para adquirir a fé,
ela é necessária. Aí Emmanuel fala assim: admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Márcio comentou isso. Faz já 2 dias que eu ouvi, né, o Evangelho, mas se eu não estou enganada, ele fala que a fé sem ser vivida, sem estar instalada verdadeiramente dentro do nosso mundo íntimo, ela é apenas crença. E crença não é fé. A fé tem que estar aliada à caridade, à esperança, a toda essa movimentação no bem, para nós e para o próximo. Mas reter a fé viva, que essa é a fé viva que Emmanuel está dizendo, constitui realização divina dos que trabalharam, porfiaram e sofreram por adquiri-la. Lá também no Evangelho, Márcio fala da dor em adquirir a fé. Ele fala até, dá o exemplo da ostra, que ela só produz a pérola se ela sentir dor, senão ela não produz. Então, eu acho que é todo aquele combate interior, tudo aquilo que a gente vem vendo já há bastante tempo. Isso não quer dizer que esses irmãos equivocados no mal não possam ou não devam ser aceitos nos núcleos religiosos. Pelo contrário, Jesus veio para os doentes, e principalmente para aqueles que estão mais doentes. O que não pode, não deve ocorrer é que os trabalhadores do Cristo, os aprendizes do Evangelho, se deixem envolver por ideias equivocadas, a ponto de fazer ruir todo um trabalho de anos conquistado pelos 2 planos da vida. Então, quando a gente trabalha no bem, a gente está sempre amparado pela espiritualidade do bem. São projetos que se desenvolvem lá e que eles trazem para a gente acata e se coloca à disposição. De repente, uma pessoa entra num centro espírita, ou mesmo numa igreja católica, que depois eu tenho um testemunho aqui que eu vou contar para vocês, e acaba destruindo um trabalho. Uma pessoa destrói todo um trabalho. Como Paulo escreveu a carta dizendo do trabalho evangélico, eu acho que é isso que ele estava querendo dizer nessa lição. Tá? Mas se alguém tiver uma ideia diferente da minha, por favor, não se calem. Aqui em casa, a gente teve uma funcionária, minha mãe teve uma funcionária durante 23 anos. Ela é uma pessoa muito ativa dentro da Igreja Católica, muito ativa mesmo. Todos os dias ela está lá, fazendo o que tiver que fazer. E ela é da Legião de Maria e trabalha também na igreja. Elas faziam um trabalho de alimentação dos necessitados. Acho que era aos sábados, né, mãe? E acho que era, não sei se as pessoas iam lá retirar comida, se elas distribuíam, nunca ela contou os detalhes da forma como esse trabalho se procedia. Mas uma pessoa entrou. E uma pessoa que não era qualquer um, era a mãe do padre. E trocou o padre, ele veio e trouxe a mãe morava com ele. E ela foi para dentro da igreja, claro, auxiliar. Mas ela conseguiu derrubar o trabalho, gente, de distribuição de alimento aos necessitados. Com o jeito dela, com as ideias dela, sem a caridade, talvez, e ela conseguiu derrubar. E eu acho que é isso, tá certo que ela não é esse homem dissoluto e mau que o Paulo está pedindo para que a gente tome conta. Mas não precisa ser tão dissoluto e tão mal assim. Se nós não estivermos protegidos com a fé verdadeira, com os ensinamentos de Jesus enraizados em nosso espírito, os melindres derrubam. Porque aqui não é só aquela maldade cruel, é o nosso melindre também. Por isso ele pede para que os trabalhadores evangélicos se protejam. Senão ele dizia, expulsem os maus. E ele não disse para expulsar ninguém, ele pediu que ele se protegesse contra a influenciação. Então, nós é que temos que estar firme nessa fé viva, nessa renovação íntima, que todos os dias a gente acaba concluindo que é por ela, e só por ela que se faz o caminho. Né? E para nós, aí quando eu ia finalizar a lição, eu lembrei dessa frase. Para nós fica sempre o chamamento, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo.
todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. Eu acho que essa é a maior influenciação. A fala continua mais um pedacinho, mas eu parei aqui. É do Espírito de Verdade, em Paris, 1860, capítulo 6, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus veio dizer: amai-vos, mas instruí-vos, porque todas as respostas são encontradas no verdadeiro cristianismo, naquele onde o homem não pôs a sua influência, naquele que eu vim exemplificar, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu penso, o estudo que estamos fazendo aqui, a maior parte dos dias, é o que está construindo a nossa fé e instalando-a no nosso mundo íntimo, se a gente estiver buscando tudo aquilo que a gente está falando e ouvindo. Às terças e aos domingos, a gente tem um outro tipo de estudo, mais direcionado, um ao passe e o outro à vivência no mundo espiritual. Se nós fizermos tudo direitinho, eu acho que é isso que vai dar a base para que a gente se proteja, se livre dos melindres, dos nossos egoísmos, trabalhe com mais caridade, não permita nunca que influências exteriores, modismos e novas tendências interfiram no Evangelho de Jesus, interfiram na pureza doutrinária do Espiritismo. E o trabalho de Jesus que queremos ver vai triunfar. Eu penso que essa era a lição da noite, que esse foi o ensinamento de Paulo, uma vez que ele diz... para que sejam livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Não é todos que vão entender como nós entendemos. Não é todos que terão a força de vivenciar essa fé viva, de construí-la, ou pelo menos tentar construir. Não é de todos. E aqui, Emmanuel fala que ele pede o concurso em favor dos trabalhos evangélicos. E o trabalho evangélico é esse que a gente faz, de tentar auxiliar a todos aqueles que necessitam, estejam eles na carne ou fora dela. O trabalho dos centros espíritas, das igrejas católicas, das evangélicas, quando bem realizado, quando verdadeiramente pautado no Evangelho do Senhor, do Mestre Jesus, esse que é o trabalho evangélico. Os aprendizes do Evangelho que executam eles ao lado da espiritualidade amiga. Nós estamos para todos e por todos, mas devemos manter a pureza doutrinária dos ensinamentos do Mestre para que as influenciações não nos derrubem e nem acabem com um trabalho que pode ser lindo e grandioso. Essa foi minha interpretação, gente. Obrigada. Muito bem, Rê. Faltam aí 5 minutos e pouquinho, tá? Vou deixar para quem quiser comentar. Quando nos vem o sentimento da vaidade, quando o trabalhador se vê confrontado com determinados pensamentos que se achegam ao grupo de trabalhadores, pode ocorrer isto que Paulo traz na lição. A nossa menina foi muito feliz na explicação, porque realmente aquela cupim, aquela formiga venenosa que vai corroendo por debaixo das estruturas dos trabalhadores de uma casa, seja ela qual for, sempre pode, se não estiver dentro do orai e vigiai,
da humildade, da serenidade de coração e confiantes mesmo, tem que ter assim uma renovação diária, um pensamento firme de que não devemos nos deixar abater por nenhuma marolinha, porque é muito difícil, gente. Eu que já trabalho há bastante tempo, quase 40 anos, eu vejo o quanto isso é difícil, o quanto acabam nos obrigando a chegar a um ponto de termos que mudar de casa de trabalho por não conseguirmos mais sermos respeitados. Porque tem uma coisa muito séria, que a luz incomoda. E tem a história do vagalume e a cobra. O vagalume estava brilhando, a cobra vinha para picá-lo. Dali a pouquinho, ele apagava a luzinha dele, acendia de novo, a cobra vinha. Aí o vagalume fala, mas por que você quer me pegar? Porque a sua luz me incomoda. Então, é muito difícil, gente. Essa lição de hoje, ela nos coloca em bastante exemplos dentro do dia a dia de cada um, seja na profissão, seja dentro da família, seja na casa espírita, na igreja católica, seja onde for. Sempre devemos ter em nós aquele sentimento de humildade, que é muito difícil, sermos resilientes dentro de todas aquelas questões que de nós se aproximam. Era só isso que eu queria dizer. Obrigada. Linda. Mais alguém? Fique à vontade. Bom, então, como está faltando um pouquinho, já vai terminar essa parte. Eu vou comentar alguma coisa, mas no início da próxima reunião sobre isso, tá? Agora eu só gostaria, antes de acabar, que nós mentalizássemos, a Zezé está aí, né? O Ailton Coelho Roncalho, que teve uma melhora, né? Está melhor, consciente. Lembram-se que ele passou por um processo cirúrgico e não estava acordando da sedação. Então, pedir a Jesus, aos benfeitores, aos amigos espirituais, que o envolvam em muita paz, em muita luz, para que cada célula do seu corpo físico e espiritual se restabeleça. Que a paz do nosso Mestre o envolva grandemente. Que assim seja. A espiritualidade já está sabendo e continua fazendo as visitas para ele, tá bom? Então, agora vamos terminar essa primeira parte. Eu quero só comentar uma coisinha na volta para fechar essa parte do Pão Nosso, tá bom?